Eu cheguei a me lesionar, a criar uma lesão corporal em mim para poder ir para casa, sair do trabalho, ir para casa e conseguir dinheiro da medicação, mas na verdade eu queria usar drogas. O senhor sofreu um acidente. Eu provoquei um acidente. Provocou um acidente no senhor mesmo. Provoquei um acidente para pegar poder o dinheiro dos remédios para usar drogas. E ganhar folga também no trabalho. Ai. E aí, gostou? Aqui eu de novo, Marcelo Costa, do jeito que o povo gosta, no quarto episódio do Trocando Noé, com aquela pessoa que você diz que não servia mais para nada. E hoje eu dei um exemplo grande, um cara que para mim é um símbolo de inspiração, humildade, passou o que eu passei e hoje ele está ajudando outras pessoas. Já teve uma casa de recuperação feminina onde muitas mulheres, né, já homenagearam, ele já choraram, eu já chorei. São aqui, a gente faz as coisas em off, o que acontece. Nós temos que falar aqui, Danilo, brigadão por estar aqui participando do nosso quarto episódio do Trocando Nós, né? Um cara mais do que esse aqui, respeitado hoje por muitos. Mas a história dele não foi das melhores, né? Que ele já começou, cortou até o pé para poder inventar uma história. O adicto ele tem aquela coisa de inventar uma história para poder usar droga. E ele pegou o quê? 8 pontos na perna. Mas sempre foi assim, Danilo? Rapaz, na verdade, o uso de droga na minha vida começou muito cedo. Eu criança ainda, eu não lembro a idade que eu tinha não, mas eu lembro que eu era criança quando eu comecei a usar droga. E comecei cheirando cola de sapateiro, né? Eu não conhecia ainda maconha, nem tinha tomado bebida alcoólica, mas eu comecei cheirando cola de sapateiro, né? E eu lembro que aí eu conheci uma namorada, que mais tarde veio ser a mãe dos meus filhos, passei 20 anos casado com ela e tal. E eu cheirava cola e ela lutava pra que eu deixasse, que ele visse. E um dia ela chegou e disse: tu vai escolher o eu ou a cola. Tu vai escolher o eu ou a cola, não dá mais não dá mais pra mim não. Só pode deixar, pode ir embora que eu vou escolher a cola. Tu escolheu? Escolhi a cola, né? Eita. Aí ela voou pra cima de mim e tal, e tomou aquele vidro de cola da minha mão. E ela não queria te perder. foi uma luta grande, né? Ela lutou tanto que a gente passou 20 anos casado, teve 3 filhos, né? Construiu família e tal. E daí pra frente, meu irmão, era muita droga, sabe? Aí depois veio o cigarro, depois veio maconha, o álcool, né? E daí por diante, toda droga que ia aparecendo, eu experimentando e ia gostando, né? Até no dia, eu não lembro qual foi o dia, mas foi no mês de maio de 2001, eu conheci uma irmandade, né? E uma irmandade que trabalha no programa de 12 Passos. Que eu vim ter conhecimento de que eu sofria de um problema que me tornava uma pessoa obsessiva e compulsiva, por tudo que me gerava prazer, né? E eu me tornei, sabe, altamente dependente de tudo que eu provava. Se gerasse prazer, meu irmão, era comigo mesmo. Mas então passei a tomar psicotrópicos, né? Comprimidos psicotrópicos. Alterasse a minha mente, meu irmão, eu tava ali. Entendeu? E todo tipo de droga que eu conhecia, eu me viciei. E quando o senhor começou a participar da Irmandade, né? Que eu também cheguei a participar da Irmandade também, né? Que também, na época, antes eu conhecia a droga, eu me viciei a bebida, né? Vim conhecer a droga depois que meu pai morreu. Aí entrei numa determinada Irmandade. Mas aí eu lhe pergunto, né? Como foi que o senhor conheceu Jesus para hoje estar na situação que o senhor se encontra? Porque querendo ou não, o senhor é conhecido por muitos. Eu, particularmente, Marcelo Costa, só conhecia ele por ouvir falar, por vídeos, né? E ele chegou a me mostrar algumas fotos, né? Que é irreconhecível. Parecia aquele cara daquele desenho, né? Como é que chama? É o Teté e o Tatá, o Tizinho, né? Vida louca. Verdade. Tá aqui desse jeito. E hoje ele está tomando conta de uma casa de recuperação, onde ele já teve essa experiência já na vida. Mas como foi que o senhor conheceu essa... Rapaz, eu me conheci Jesus através dessa mulher. Ela ia para a igreja, ia para as células e tal, e me convidou para ir para uma célula. Negócio de célula e tal. E não curtia muito não. E ela veio me pedir para ir para um encontro, né? Vai ter um encontro com Deus e tal, e eu queria ir.
mas a gente precisa pagar e tudo. E eu, mas é tudo em igreja tem que pagar e tal. Eu não vou dar dinheiro para pastor. Enfim, né? E ela marcou de ir para esse encontro com Jesus, mas aí ela me convidou para mim ir para uma célula. Vamos lá, conhecer, para tu deixar de estar ajudando. Eu fui para uma célula, rapaz, eu me apaixonei. De primeira, eu vi na paz daquela galera, a paz, a alegria, aquela dinâmica que teve na célula, entendeu? Aquele grupinho, teve uma dinâmica e uma palavra, e no final teve um lanche, eles eram todos sorrindo e tudo. Eu digo, rapaz, eu quero vir de novo. E tal. E acabou que ia ter um encontro masculino antes do encontro das mulheres, entendeu? E acabou que eu fui pro encontro primeiro do que ela. Eu não queria que ela fosse pro encontro e eu fui primeiro do que ela. Aí pronto, aí teve, sabe? O poder de Deus se manifestou ali e eu tive um encontro com Jesus, conheci Jesus. Mas o senhor foi consagrado, o senhor teve uma trajetória. Em quanto tempo? Porque desde que eu. É assim, pastor. O senhor é consagrado a pastor, uma vez pastor, sempre pastor. Sempre pastor. Sempre pastor. O tempo, assim, o senhor lembra mais ou menos o tempo assim que o senhor chegou aqui, aí chegou alguém, lhe apoiou, não, ou foi Pronto. através de oração? Depois que eu conheci Jesus, eu tive várias recaídas, mas não foram poucas não, foram muitas. A luta é grande, a luta de um adicto para se manter limpo e em recuperação é grande demais. Então, depois que eu conheci Jesus, eu tive várias recaídas, mas nunca mais a minha vida foi a mesma. Porque mesmo na recaída, eu tinha uma esperança, eu sabia que tinha alguém ali querendo meu bem, eu sabia que tinha algo bem maior que queria me ver de pé, que queria me ver cuidando, sendo cuidado, né? E tive algumas internações que não foram poucas, entendeu? E teve em 2017 eu tive a internação e a minha esposa atual, né? Que não é aquela menina que eu namorei no início e tal. É de 20 anos. Sim, a gente passou 20 anos casado, a gente se separou, construiu família. Eu não vou dizer, não deu certo não, deu sim, que a gente teve 3 filhos, temos 4 netas e tal. Então, décadas, né? Exatamente. Mas hoje eu tenho a minha esposa, a gente é casado, né? E minha esposa também é adicta, né? Sabe, agora essa daí, não, sabe? Aí fica mais difícil, fica ou não fica? A luta é grande, mas nós não podemos desistir, né? Então, em 2017, eu me internei, coloquei um propósito no meu coração, disse, Senhor, se tu me libertar e me ajudar, eu e a minha esposa, eu vou cuidar de alguém, eu vou fazer, sabe? Eu vou dedicar minha vida a cuidar de alguém. E daí, então, eu consegui, sabe, rapaz, foi uma bênção, minha vida se tornou uma bênção, eu e a minha esposa, e daí então a gente... É porque o senhor disse que era adicto também, que não... Pronto, e a gente foi, e o interessante é que uma vez a gente foi para uma igreja, Marcelo, e lá um pastor olhou para minha esposa e disse assim, rapaz, tu vai casar com um pastor? Aí eu fiquei cabreiro, sabe? A pessoa disse, pode, a pessoa sem entender, você não entendi. Não, eu disse, rapaz, eu vou perder minha mulher para um pastor. Né, compadre? E agora? Como é que fica? O senhor pensou que ela ia casar com outro? O cara disse lá, o pastor falou, rapaz, você chegou e revelou para ela, você vai casar com um pastor. Deus está tocando no meu coração para mim te dizer isso, tu vai casar com um pastor. Aí eu fiquei cabreiro, eu disse, rapaz, eu vou perder minha mulher para um pastor, né? Eu nem imaginava que o pastor já estava do lado dela, e nem eu e nem ela sabia ainda, né? Aí, cara, aí eu saí, me internei, tava de boa com a minha esposa e tal, e Deus começou a tocar no meu coração para me cuidar de alguém. Eu tinha dito a ele que se eu parasse, eu ficasse bem, eu e a minha esposa, a gente ia cuidar de alguém que tinha problema com drogas e tal. E daí a gente teve uma ideia e abriu um projeto Filhas do Rei, entendeu? Nesse projeto, sabe, foi muito bom, muitas vidas foram alcançadas, a gente teve decepções também, se frustrou com algumas coisas, mas enfim, a gente olha os resultados positivos, que não foram poucos, entendeu? Muitas pessoas se libertaram, tem pessoas que até hoje estão bem casadas, meninas. Muitas críticas, pastor? Demais. Para criticar é fácil, sabe? Então, nesse projeto, eu fui, depois de um ano de projeto, eu acho, 1 ano e meio, a gente teve uma vigília, né? Vários pastores lá e tudo. E nesse dia foi o dia que a gente foi consagrado, eu fui consagrada a pastor, minha esposa foi consagrada missionária, né? E daí então, rapaz, a gente teve um
um baque muito grande, a gente estava bem no projeto, e teve um baque muito grande com a perda do meu filho, né? Foi essa história aí, eu não gosto nem de lembrar, porque eu sei que o senhor se emociona. Mas faz parte, né? Então, depois da O perda senhor do acha meu... que isso aí fez parte do tratamento hoje, não? Rapaz, hoje, depois da perda do meu filho, eu não segurei a onda, não. Eu até tentei, mas eu não tive mais estrutura nem para tocar o projeto, nem para me manter de pé, sabe? Foi uma recaída, eu tive um tombo grande, sabe? Aí vem aquela velha pergunta básica, como o senhor foi consagrado a pastor, o senhor entende a área espiritual melhor do que eu, o senhor acha que essa vida de adicção, essa vontade, é uma doença ou é alguma coisa espiritual, isso sobre o uso da droga? Rapaz, eu te digo que os dois, até porque assim, até onde eu sei, a doença da adicção é uma doença que ataca todas as áreas da vida do ser humano, né? Inclusive a espiritual, né? Ela ataca físico, mental, emocional e espiritual, né? Então, sabe, é uma doença física, mas também uma doença espiritual, né? Tem gente, pastor, que diz que desculpa até a palavra aí para os nossos amigos aqui, o pessoal disse, é frescura, é porque tem que ser forte. Essas pessoas que não entendem, o senhor já passou por isso, principalmente a família do senhor, pelo que nós conversamos muito, o senhor é grande. Muitos eu sei que se afastaram do senhor. Exato. Foi pesado ou não foi? Foi a luta é grande, né? Assim, nem todo mundo. Só a Dona Maria, um abraço a Dona Maria Nem aqui, todo dizia assim, o mundo, filho é meu. Dona Maria, rapaz, minha mãe, aquilo é um anjo, sabe? É um anjo, minha mãe é um anjo. Mas teve pessoas que se afastaram de mim, sabe? Mas teve algumas que estão comigo até hoje, né? Estão comigo até hoje, sabe? Não Tem desistem. pessoas que tá com o senhor até hoje, mesmo sabendo. Aí o senhor tem aquele. Eu sei que o senhor é uma pessoa que, se for para tirar, já tinha um ano de entrevista com esse cara. Porque eu vi uma foto do senhor, que essa foto me chocou, quem me mostrou foi o pastor Antônio Inácio. O senhor, desse jeito assim, em cima do caixão. O filho do pastor Andrelito e tal, só rolava isso. E eu sem saber quem era Andrelito. E eu sem conhecer quem era Andrelito. Só conheci o Andrelito uma vez numa pregação. Não sei nem se não existe essa gravação, mas eu vou procurar. E depois veio a pregação que ele me mostrou, a pregação do Eric, né? A pregação do Eric aqui Meu filho, uma benção. E hoje o senhor está aqui mostrando a experiência da Irmandade e como pastor. Aí, pastor, como é que o senhor se sente hoje? Como é que o senhor está hoje? Espiritualmente, mentalmente. Aí eu vi agora, não, que eu vou até botar aquela fotinha lá daquela família, né? A família ali, tudo de peso ali. Família Araújo. Ali tinha pessoas da família Araújo que não falaram nem com o senhor, não? Não, ali é as remanescentes, né? As que ficaram. Aquela ali são as remanescentes, são elas que ali não desistiram, não. Aquelas ali, sabe, ficaram até hoje, potente. Sabe? Aqueles ali ficaram até hoje, entendeu? E eu louvo a Deus pela vida deles. Tive um fim de semana maravilhoso com a minha família. E enfim, meu irmão, hoje eu vivo um dia de cada vez. Sabe? Eu não vou te dizer, não, hoje é um dia de cada vez, sabe? Tudo que eu fizer hoje, Marcelo, tudo que eu fizer hoje, para me ficar limpo, para me ficar bem, para me ver em recuperação, não vai me garantir o dia de amanhã, não. Amanhã eu tenho que começar tudo de novo. Amanhã, quando eu acordar, eu tenho que começar tudo de novo. Eu tenho que pedir a Deus para remover meu defeito de caráter, eu tenho que admitir minhas impotências, eu tenho que começar de novo todo dia. Todo dia, quando começa um dia, começa tudo de novo. Quer dizer que o senhor vai, digamos que o senhor acorda às 5 da manhã, quando for meia-noite, o senhor vai dormir, orar e fazer suas orações particulares, aí o senhor agradece, aí no outro dia começa. É como se fosse um reset, parceiro. Tá entendendo? Porque quando eu acordo, o meu defeito de caráter acorda comigo, as minhas vontades acordam comigo, entendeu? Tudo de bom e tudo de ruim que existe em mim, tudo vão acordar junto, entendeu? Então ali começa uma nova batalha. Todo dia essa batalha se inicia. E para você ver um negócio legal. Todo dia é uma batalha diferente. A gente às vezes diz que todo dia a gente tem que matar 1 milhão, né, mano? Mas na época de José foi leão e urso. Na verdade, me esqueci a Bíblia, me fugiu a memória da Bíblia. Mas para explicar a Bíblia
igual o senhor explica, e da maneira que o senhor explica. Eu já vi pregadores tentando falar em hermenêutica, homilética, aquela coisa toda, e levar uma lenhada lá de trás de uma velhinha do coque, que chama velhinha do coque. Eu botei tu aí, foi pra falar do meu jeito, não foi do teu, não. Aí onde foi até com o Zé Alves também, gente boa, sou fãzaço. Mas aí eu virei fã do senhor porque a gente vê a simplicidade e a maneira que o senhor trata a cada aluno. Porque aqui na Casa de Resgate de Valores já passou vários líderes. Mas passei igual a André Lito Araújo, tá para nascer, porque é um cara que primeiro ele se põe no lugar do cara e depois ele vai lá e faz uma diferença enorme na vida do cara. E, pastor André Lito, como é que o senhor explica a dicção e a Bíblia? Como é que o senhor consegue conciliar uma coisa assim para tirar da Bíblia para passar para os alunos aí o que o senhor passa sobre a dicção? Pronto, né? A Bíblia me ensina a amar o próximo, a Bíblia me ensina a ter amor, a Bíblia me ensina, sabe, a ter cuidado, a Bíblia me ensina a mudar, a buscar mudança, né? E eu vejo na Bíblia, eu vejo muitos homens e mulheres que tinham problemas, dificuldades para viver, para resolver problemas que eu me identifico hoje como adicto, eu me identifico com essas pessoas e vi que elas se saíram através de Jesus, através de uma busca espiritual, mas também eu lembro que Jesus, em algum trecho, eu creio que lá em Josué, em outros cantos também ele falou, né? Esforça-te e tem bom ânimo que eu sou contigo, né? Então eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer o máximo que eu possa para me ficar bem, adquirindo, buscando informações, conhecimentos e ferramentas para que eu fique bem em outros lugares, tipo em algumas literaturas de autoajuda, alguns livros de autoajuda. Tenho que buscar conhecimento para poder chegar no adicto que ainda sofre. Não só com a Bíblia, porque às vezes o cara não quer ser crente. Então eu uso outros meios até atrair ele para onde eu estou, né? Depois que ele estiver dentro de casa, a gente devagarzinho vai moldando e apresentando o nosso Jesus, né? Vai apresentando o nosso Jesus devagarzinho, entendeu? A gente primeiro quer atrair, né? A gente quer atrair, a gente não quer promover, a gente quer atrair. Agora pergunta rápida, seus planos hoje? É ficar bem, terminar de viver esse dia, né, meu irmão? Terminar de viver esse dia, bem. E o futuro? Aí amanhã a gente começa de novo, né? Não tem muito que... Não tem como pegar esse cara. Ontem, ó... Conversar com ele aí, olha aí, ó. Só tem 2 dias do ano que a gente não pode fazer nada, Marcelo. É ontem e amanhã, parceiro. Ixi. A gente só pode fazer alguma coisa hoje, entendeu? Então, vamos deixar amanhã para amanhã, parceiro. E o ontem já passou, não tem como, já foi vencido. Ontem já era. O amanhã a gente deixa para amanhã, vamos viver hoje, né? Meu objetivo é terminar esse dia bem. Família. A família tem né, cara, 2 filhas, 4 netas. Tem até que chama de Siri, né? Rapaz ali, uma grata. Sabe, tem um esposo também que passa por lutas, que não é fácil, sabe? Mas a gente vai vivendo aí. Mas tem plano de voltar? A gente vai vivendo um dia de cada vez. Deus sabe todas as coisas, né, meu irmão? Deus sabe todas as coisas, né? Todo dia eu peço a Ele que Ele seja tudo que eu tenho, que Ele seja tudo que eu penso, que Ele seja tudo que eu sou. O senhor que nem o senhor já falou, dê um recado para essas pessoas que julgam da sua maneira, do jeito que eu sei que vai sair coisa boa. Essas pessoas que criticam o adicto, essas pessoas que dizem que o adicto não tem mais jeito, essas pessoas que dizem que é só frescura, que é só não sei o quê, que dá para parar, é como se fosse um vício de cigarro. Já vi gente com vício de cigarro quase ficar daquele jeito, louco para fumar um cigarro. É a vida de um cara que usa crack, pó. Rapaz, aquela câmera é sua. Rapaz, assim, eu comparo muito aqui com os meninos, né? Eu sempre digo, nós temos um jardim ali, e eu sempre digo, ó, se alguém se perder dentro daquele jardim e ligar para outra pessoa pedindo uma sugestão de como sair pro jardim, não dá para uma pessoa que nunca entrou dentro do jardim ajudar aquela pessoa a sair, até porque ela não sabe o caminho. Não sabe o caminho de saída do jardim.
Da mesma forma é a pessoa que critica, nunca entrou no jardim, não sabe como é estar lá dentro, sabe? Então não critica não, procura conhecer, procura conversar, sabe? Critica não, porque só quem está dentro do jardim é que sabe o sufoco que é. Pastor Dalito, e outra coisa também, que nem o senhor também já comentou com a gente, o senhor já foi do mundo do crime. Sim, sim. E como foi sair do mundo do crime? Porque você sabe que não é fácil. Rapaz, Sair do mundo do crime. Entrar é fácil, sair é difícil. O senhor o quê? Assaltante? O senhor o quê? Rapaz, na verdade, eu cometi alguns assaltos, eu cheguei a traficar também por pouco tempo, né? O tráfico foi por pouco tempo, mas eu roubava, eu assaltava, entendeu? Era vida louca, que nem o pessoal chama, né? Foi vida louca, como o povo chama. Mas aí eu durei nessa área criminosa até eu conhecer o crack. Vixe. Entendeu? Foi assim, de assaltante a viciado, de viciado a pirangueiro, noiado. Eu fui lá embaixo mesmo, de lá embaixo, entendeu? Sabe? Mas aí, pela misericórdia de Deus, né? Como você até perguntou aí no início, que a gente tem que matar um leão por dia e tal, né? E matar um leão, o cara que mata um leão, ele é forte, sabe? Mas o cara que mata a si mesmo todo dia, ele é poderoso, entendeu? Então eu tenho que... Comecei a buscar matar a mim mesmo todos os dias, né? Matar minhas vontades, sabe? Quer dizer que até o próprio crack tirou o senhor era assaltante, saiu pro carro do crack, porque no lugar de ser assaltante, o senhor virou viciado. Foi. Até porque quando você tá no mundo do crime, que você, sabe, bota uma arma na cintura, você tem aquele respeito e tal, a galera te respeita, mas quando o cara passa, é um noiado, é um nóia, é um noieiro. Até o senhor mesmo falou, agora que eu me lembrei, que chegou com 4,50, menino desse tamanho, disse assim, vai roubar, coroa. Cheguei com R$4,50 para comprar uma pedra de crack e um menino aí desse tamanhozinho disse assim, vai roubar, coroa. Eu olhei e disse, meu irmão, um menino desse, meu irmão, sabe? E foi isso aí que me tirou do crime, né? Eu perdi o moral, vamos dizer assim, o respeito, sabe? E foi isso aí que me fez buscar o Jesus que eu tenho hoje, né? Foi através disso aí, sabe? Essa experiência que o senhor passa para nós, tudo que o senhor passa para nós é porque o senhor viveu. Porque quando a gente 90% o senhor viveu. Quando você tá no fundo do poço, lá no fundo do fundo, lá onde eu fui, e que queira ou que não, você tirar algo de bom dali, né? E o que eu tirei foi que quando eu olhei, o único caminho que eu tinha para sair de lá era subindo, né? E eu comecei a subir, parceiro. E hoje eu tô aqui, sabe? Hoje eu tô aqui, tô bem, tô servindo a Deus. Tô ajudando essas vidas aí, sabe? Mas sempre com humildade, sempre me colocando como mais Uma coisa eu vejo, o senhor nunca tirou o pé do chão. Sabe? Como mais como um igual, entendeu? E a gente vai vivendo aí, um dia de cada vez, tá dando certo só por hoje. Meu irmão. É isso aí, meu irmão. Então nós vamos agradecer. Eu vou agradecer aqui primeiramente os caras que ajudam, não? Que hoje nós estamos aqui no Resgate de Valores, com uma casa que me acolheu, onde o pastor ele é um dos nossos líderes, o mentor, porque o líder maior ainda está em fase de recuperação, mas já se conhece há faz tempo, ele, pastor Antônio Inácio. É uma coisa já de uma amizade antiga, né? Agradecer ao pessoal da Paçoca Quero, né? Mercadinho Vitão, que sempre me ajuda, né? Sempre está aí ao lado da gente. A Casa Resgate de Valores, que abriu as portas, não só para mim, nem para o André Lito, mas para essas pessoas que estão aqui, que não são poucas, né? Porque há várias casas de recuperação, mas às vezes não recebe, porque às vezes pensa mais no finança, né? Mas aí o pastor não trabalha por amor, esse aqui trabalha por amor, porque o cara que para tirar o tempo dele, para cuidar da vida dos outros, ele tem dia que nem ele mesmo se aguenta. Mas esse aqui nunca demonstrou a raiva dele. Se ele está com raiva, ninguém percebe. Eu não percebo. Né? Se ele está com raiva, eu não percebo. Só tenho que agradecer ao pessoal da do Boi, que nunca abandonou a gente, né? Todo dia 15 nós estamos lá, eles dão uma doação da gente. E, pastor Adelito, e essas pessoas que não têm força? Qual é o recado que o senhor dá dessas pessoas que não têm força? Que nós estamos aqui tentando, lutando até o final. Mas, e aquelas pessoas que não têm força?
aquelas pessoas que tentam, mas não conseguem. Qual o recado que você ia dar para eles? Irmão, o recado que eu tenho é o seguinte, sabe? O pedido de ajuda funciona, sabe? Peça ajuda. Não tem força, peça ajuda, sabe? E em relação à droga, meu irmão, haverá um tempo que não haverá mais tempo. Então, peça ajuda enquanto ainda há tempo. Só por hoje. Só por hoje. Agora, e para encerrar, uma história que ele contou para nós e eu vou levar essa história para o resto da vida. O cara da fila. O cara da fila. O cara da fila. O cara da fila. Serve até para que a gente ajude o próximo, para que a gente ponha em prática o maior mandamento que Cristo deixou, que é o amor, né? O cara estava numa fila de uma padaria, na fila do caixa. E ele viu um meninozinho querendo comprar um bolo. E a mãe do menino não tinha dinheiro para comprar o bolo, né? E o menino saiu chorando. E esse cara foi lá e disse, o que é? Não, era um bolo que ele queria, mas não tinha dinheiro, não posso fazer nada, eu sou só um funcionário. Ele disse, não, eu comprou o bolo, foi lá. O meninozinho já ia saindo com a mãezinha dele, ele chamou, ó, tá aqui um bolinho para você e tal. Aí, obrigado, como é o seu nome, né? Você tá me dando presenteando, eu quero saber como é o seu nome. Aí ele disse assim, eu sou o cara da fila, né? E um dia que você tiver a oportunidade de ajudar alguém, você ajude, mas não precisa você se identificar, você só diga que é o cara da fila. E aquele menino foi embora, cresceu, e ficou grande e tal, homem trabalhando, teve conquistas e tal. E certo dia ele estava numa filazinha na mesma padaria e tinha uma senhorazinha já velhinha e uma criança querendo comprar um bolo. E o dinheiro não deu. Aí ele se lembrou, né? Agora é minha vez de ser o cara da fila. E comprou o bolo e deu para aquela criança. Aí aquela criança levou o bolo e quando chegou em casa disse, vovô, oi, a gente trouxe um bolo. Ele disse, mas como se ninguém tinha dinheiro? Não, o cara da fila comprou. Aí o velhinho se lembrou que ele tinha sido o cara da fila que tinha comprado o bolo para aquele menino, né? Então, seja o cara da fila, ajude ao próximo. Além de hoje, eu só tenho que agradecer a Deus pela Valeu, tua Marcelão. vida, né? Agradecer mesmo, porque contigo eu estou aprendendo muita coisa, né? É um cara que eu tenho uma admiração, criei um vínculo grandíssimo mesmo. Aqui eu posso abrir a boca e dizer que nós sabemos a diferença e discernir a palavra tamo junto, porque nós estamos juntos mesmo, estamos juntos misturados, né? Nosso quarto episódio de Trocando Nós. Para você aí, se inscreva no canal, ative o sininho para mais notificação. E outra vez, Dalilão, brigadão, que Deus te abençoe sempre. Tamo junto.